Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que por gentileza você se inscreva, aperte o sininho em todas para receber todas as notificações, curta, comente e compartilhe, e eu agradeço. Quem sou eu? Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar, ela já está aqui, vejam só, Rosa Maria Vieira Garcia Costa, ou Rosa Garcia, bailarina, professora, coreógrafa, remontadora, jurada de festivais, organizadora de muitos festivais. A Rosa já dançou tanto no Brasil quanto no exterior, então nós vamos conversar hoje com uma verdadeira trabalhadora em prol da arte da dança. E nós temos muito o que escutar de Rosa Garcia. Vamos a ela? Rosa Garcia, nos dando o prazer aqui da sua presença no Personas da Dança. Vai. É um prazer conversar com pessoas que trabalham dessa maneira para a dança. Rosa! Oi, eu estou te ouvindo, mas eu não estou me vendo. Isso acontece de vez em quando, eu não sei explicar porquê, eu só sei que no final dá tudo certo. Graças a Deus. Isso. Um prazer incrível estar aqui na sua presença. Muito obrigado pelo convite. Eu falei inúmeras vezes para você que eu não era celebridade da dança, mas você me convidou, eu estou aqui. Ô Rosa, eu não converso com celebridades, eu converso com pessoas que trabalham em prol da dança e você trabalha muito. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Estou sentindo o carinho daqui, viu, Wanderson? Né? Que bom. Tem algumas pessoas nos assistindo, eu gostaria de saber se essas pessoas estão vendo a sua imagem, Rosa. Se elas puderem falar aqui. E já tem gente aí assistindo? Nossa. Olha, a Nora Esteves entrou, não sei se ela continua. Célia Macedo entrou, não sei se continua. Só queria que essas pessoas dissessem se elas estão vendo a mim e a você, porque eu não lhe vejo. Mas isso, como eu disse, não é um problema, porque no final das contas... Opa, começando a aparecer. É? Apareceu a A bonequinha bonequinha, né? É. Aí. Aí, muito bom, Rosa. Você já viu que eu não sou da época da tecnologia, né? Eu vim depois. É, Não, mas tô aprendendo. eu também, eu levo uma costa. Mas olha só, a Nora Esteves está aqui. Nora, obrigado por estar aqui. A Nora está dizendo que não estava vendo a sua imagem, não sei se agora está. Eu estou vendo. Rosa, vamos lá. Você tem muita coisa no seu currículo. Olha, bailarina, professora, coreógrafa, remontadora, jurada de festivais, organiza muitos festivais. Você dançou no Brasil, dançou fora. Você me disse que, por exemplo, a semana que vem você não poderia dar entrevista porque já estaria ocupada. Já estaria no festival. A Nora está vendo. Obrigado, Nora. Então, quando que começou isso, Rosa? Como é que a dança mordeu você de uma maneira tão forte? Quando foi? Começou na Ilha do Governador. Eu fui aluna da Dona Slava Golenko, uma Uhum. russa que estava lá na Ilha do Governador, professora da Beatriz Almeida também, né? E eu fui parar nela, ela não gostava muito não, porque eu era muito pequena, e ela dizia que balé não era creche, não era lugar para deixar o filho, né, e passar o tempo. Mas eu sempre fui apaixonada. Tinha aquele Concertos para a Juventude na Globo. Eu assistia, era pirralhinha, e era 11 horas da noite, assim, Me lembro. né? E eu ficava encantada com aquilo, eu queria era aquilo. Eu tinha pé chato. E aí eu fui no médico, e eu sou filha de professora da FUNABEM, da antiga FEBEM, né? Ah, E meu pai é militar. Era militar. Então, aí eu fui no Hospital da Aeronáutica, o médico disse assim, vamos operar essa menina. Essa perna está muito torta, não sei o quê, papapá, pé chato e joelho em X. hum. Eu caía muito, né? Aí o médico falou assim, bota ela, ficou com pena, porque eu era muito pequena, bota ela no balé, ou então bota ela na natação.
Aí meu pai falou, vai para natação, porque filha minha não vai fazer balé, porque balé não é coisa de gente direito. Sim. Gente, eu sei que eu infernizei minha mãe e acabei parando na Dona Eslava. Graças a Deus. Não tinha muito talento não, viu, Wanderson? Era muita força de vontade. Eu queria ser bailarina, tá? Então, assim, todas as amiguinhas passavam de ano, eu ficava repetindo, 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 Ah, sabe? Saía do canto. Mas cresci lá e tive muitas oportunidades. E Donislava falava que eu seria uma excelente professora. olha. Mas eu quero ser bailarina, né? Eu sempre quis Aham. ser bailarina. Então, assim, foi persistência. Eu fiz umas 3 provas para a escola de dança e não passei. Maria Leneva. Isso. Vivia lá, conhecia todas as professoras, babava todo mundo, mas não passava. Fiz 4 audições para o Teatro Municipal, não passei. Eu Ah, ficava até o final, fiz variação, não sei o quê. Bem, como não dava para canto nenhum, eu fazia muita aula na Dona Tânia, sempre fazendo muita aula, sabe? então, Marlita, Rosa, você é, falou, você falou de Dona Tânia, eu queria aproveitar aqui. Você fez aulas com Slava Gulenko, Denis Grace, Semi Jambai, Tatiana Lescova, Aldo Luturco, Armando Neves, Consuelo Rios, Flávio Sampaio, Jaci França, Marli Tavares, que é do jazz, e o único professor que eu não conheço aqui, eu peço desculpas enfim, a ele ou a famílias, né? Getúlio Sardinha. Você fez aula com a nata é, da docência na dança? eu fiz porque eu achava que era do suor, do trabalho, que ia sair alguma coisa. E o meu objetivo era ser bailarina, né? Então, corri atrás. Getúlio Sardinha, ele dançava muito balé espanhol. Ele era Hum, amigo de dona professora, uma que foi diretora da escola de dança. a espanhola? É, Eu me fugiu o nome, se alguém aqui puder pois falar. é. Gente, é porque são muitos anos. É, São muitos anos. E aí você viu que eu estudei com assim, a nata mesmo com da a dança. nata. Então, assim, muita insistência. E todo mundo dava maior força, mas a Rosinha não tinha físico, a Rosinha era clássica. Todo mundo falava, ai, você tem que dançar contemporâneo, jazz, você tem que fazer outra coisa. Mas eu queria fazer clássico, gente. Sim, me dá licença, né? Dá licença, né? É. Olha, dona Mercedes é tão linda. Eu entendo, é tão lindo, mas eu quero clássico. Então, isso aí me tomou realmente muito tempo, sabe? E como eu vi que não passava de jeito nenhum, eu disse, eu quero ser bailarina. Então, tá. Globo, entrei a muito custo, Hum, assim, o Ciro Barcelos não me queria, porque eu não era. Eu era clássica demais para ele. ah, é. Eu entrei no Balé do Terceiro Mundo. E Ah, foi aí que eu comecei a dançar muito, porque eu fiz naquela época que fez a abertura do Fantástico. Então a gente dançou assim em um ano, a gente fez 180 espetáculos. Isso aí é um creme de la creme naquela época. Era dançar demais, né? é. E ainda viajar o país inteiro. O Balé do Fantástico, mas a gente dançava. Todos os lugares, o Balé do Fantástico era balé do Terceiro Mundo. Foi muito legal, foi uma época muito boa. Só que tem aquela, né? Sempre eu queria voltar para o clássico. E ainda tentando, mas não consegui, não, viu? E, assim, eu vejo que até hoje, assim, o Rio ainda é muito difícil, né? Não é só o Rio, é uma companhia numa cidade, assim, num país imenso. São muitos bailarinos, são seres maravilhosos, dançantes. Você sabe, né, Wanda? Então, a gente tem uma questão aqui, mas você foi, antes de eu falar sobre isso, mas você chegou a trabalhar no municipal como estagiária e no corpo de baile ou não? Porque isso está no seu currículo. O que, que foi isso, então, esse período? Esse período era assim, fazer a árvore da floresta amazônica, Tá. fazer o Guarani, porque os bailarinos do teatro não aceitavam fazer,
ou não podia, não sei. Eu não sei o que que foi na época. Hum, Mas foi maravilhoso trabalhar com Gianni Rato, né? uhum. Diretor de teatro, não é? Diretor de teatro, e trabalhei. Quem fez a coreografia do Guarani foi Silvio Dufrayer. Hum, Fiz também Carmen com Denis Gray, que fez a coreografia. Entendeu? Então você ter esse acesso. E a realidade também. Isso aí foi muito bom para mim. Quando a gente fica só no balé, 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 a hum. gente não vê o teatro como um todo. É um É, prazer trabalhar com cantores, com orquestra, trocar figurinha. Gente, eu não sabia o que que era uma ópera. Eu chorava. Por quê? Porque eu vi que ali era, a arte era. Eu queria só o balé, ó. A ô arte é Rosa, maravilhosa. então, você ia para o Municipal do Rio fazer a árvore. Eu fui bailarino de lá há 4 anos. Eu nunca consegui participar de uma ópera e eu queria muito. Pois é. Tá Olha, vendo? é, Pois é, isso é uma pena, porque foi uma experiência maravilhosa. E foi ótimo também quando eu saí, tentei ir para os Estados Unidos, não consegui. Aí depois eu vim para o Nordeste, porque uma amiga me convidou para dar aula e treinar o grupo dela para ir para os Estados Unidos. A gente fez um dance exchange, sabe? E a gente foi para Atlanta. E eu fui, a mesma, né? Querendo fazer audição, fui fazer audição no Balé de Atlanta, mas assim, muito bom, mas você tem visto? Aí eu disse assim, eu achava que eu ganhava o visto se você me escolhesse para trabalhar aqui. Não é aham, bem assim, ah, não é assim. Na Alemanha é, e foi, graças a Deus. ah, tá. Né? Na Alemanha é. Se eles querem trabalhar com você, você tem um protocolo, você volta, pega o visto, volta para lá. O meu não foi meio assim, não, foi esquisito, mas é que eu estava tentando, gente, mas não tem receita de bolo, sabe, Wanderson? Eu acho que Sim. todo mundo tem que tentar por todos os lados. E como eu queria muito dançar, eu tentei de todo jeito. Saí dos Estados Unidos, fui direto para a Alemanha, fiz 28 audições em 3 meses. Ah, Muito baixa, muito alta, muito flexível, muito tudo, né? Eu ouvi de tudo. Muito aham, exótica. Você sabe o que ah, que é isso? Exótica? é, Eu ouvi. Mas no final foi muito engraçado, porque você sabe que eu sou casada também com um bailarino. não sabia. Um bailarino nordestino. E a gente se conheceu no Rio, enquanto eu estava saindo já do Balé Terceiro Mundo, ele ficou um tempinho no Rio e foi para o Balé Guaíra. Ah, E tem isso também, né? A gente tem muito. Por exemplo, eu queria o Teatro Municipal do Rio. Por que que eu não fui para São Paulo? Por que que eu não fui para Curitiba? Por uhum, que que eu não fui para Belo Horizonte tentar? Entendeu? Tem uhum, isso. A gente fecha numa caixinha e, de repente, a gente perde muitas oportunidades. uhum. Eu fui atrás, né? Acabou. Aí, claro, casei com um bailarino. Anos depois a gente se reencontrou. E ele é exatamente assim, o príncipe que eu sempre rezei. Não tinha aquele negócio da menina entrar na igreja e pedir alguma coisa para Papai do Céu? Aí eu pedi assim, eu quero um príncipe. E realmente consegui um príncipe cantado, porque ele era um príncipe do balé também, né? Aham, E aí quando a gente foi para os Estados Unidos junto, ele já tinha rodado muito aqui também. Ele foi do Balé Guaíra, foi do Cisne Negro. Eu sei que a gente rodou, 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 saiu, foi para os Estados Unidos juntos. E aí de lá a gente ficou ainda 9 meses tentando alguma coisa, não conseguimos o visto, que ah, tinha a coordenadora da universidade que a gente estava dando aula, que a gente deu aula, a gente trabalhou na Georgia State, a gente trabalhou na Emory University, lavou roupa, passou, fez faxina, trabalhou em laundry, a gente fez de tudo. aham. E aí, no final dos 9 meses, a gente não conseguiu o visto. Então, fazer o quê? Vamos Sim. embora. Aí ele olha para minha cara e fala assim: vamos para a Alemanha.
Aí eu disse, Alemanha, eu não sei falar alemão. Você sabe contar? Aí eu disse, nem contar eu sei. Indo no avião, ele me ensinou a contar até oito, frente, trás, direita e esquerda. Pronto. Cheguei assim lá. Ah, E a gente foi direto para uma cidade chamada Gelsenkirchen, onde tinha uma base brasileira muito grande. O ah, diretor era alemão, mas tinha uma base brasileira muito grande. A maître de balé era brasileira, recebeu a gente e falou assim: olha, amanhã vocês vão fazer audição. Tá. Então, não tem vaga para mulher, mas tinha para o meu marido. uhum. Só que quando a gente chegou, o contrato de homem tinha acabado de ser dado, e o diretor olhou para mim e falou assim: eu gostei muito de você, mas você é muito clássica para minha companhia. Então, aqui eu não era clássica, lá na Alemanha É, eu era muito clássica. aham. Então, assim, você não pode desistir. Não é de primeira, você faz uma audição e desiste. Não, faça várias audições. Às vezes eu não sabia, eu batia no teatro, não sabia se era clássico, moderno, contemporâneo, não sabia o que que era. Mas eu tentava, porque eu queria ser bailarina, eu queria ganhar a vida fazendo o que eu treinei tanto e com tanta gente boa, né? É. Então, Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. E o seu pai nessa história toda? Tinha aceitado? não. Não aceitou, até porque ele foi falar para os amigos que a filha era bailarina, eu acho que só quando eu cheguei na Alemanha. Até então ele não era muito a favor, não. Aham, Agora ele me amava muito, sabe? com Eu vejo, certeza. ele amava demais. Mas, por exemplo, saiu da minha casa, você que vai ter que se sustentar, você que vai ter que dar aula e tudo. Olha, Ele fez uma coisa para mim que pai nenhum faz. Olha, ele lá no tempo que eu era lá da Donislava, ele via que eu estava desesperada querendo dançar e eu não conseguia e ele sabia, Donislava falava que eu seria uma excelente professora. E Donislava já estava saindo, estava assim, entregando. Ela já havia entregue a uma bailarina muito linda que está nos Estados Unidos, a Priscila. E Bia já estava na Alemanha, aí ficou a irmã de Beatriz Almeida, que era Patrícia Almeida, Marguerita, uma amiga da gente que dançava jazz, não sei o quê. E aí Dona Islava me botou na sociedade para ser professora da escola. ah, E aí, Anderson, meu pai comprou a parte, né? olha. Aí o que que eu fiz? Dei muita aula, trabalhei muito, paguei o meu pai e fui-me embora. Mas eu paguei a ele, entendeu? Porque Isso aí. ele, né? Você Eu não imagina o saí milhão que eu devendo, tinha não. para fazer escola de dança, né? É, E aí fui-me embora, fui sair, aí eu dizia para ele, eu tô velha, eu tenho que dançar, 20 anos. Eu já ah, estou muito velha, eu tenho que ir embora. Mas assim, demorou, viu? é. Até no Balé do Terceiro Mundo, ele me viu dançando, ele assim, minha filha, por que que você não me falou? Vocês precisavam de costureira para fechar aquelas roupas. Você imagina, né? Ah, tô E achando aí seu pai muito fofo, viu? Muito ele era, paizão. É. muito fofo, mas ele não gostava muito, não. Ele esperava que, no mínimo, eu seguisse a carreira dele. Ele era oficial, ele foi até oficial de aeronáutica, ele achava que eu ia pegar de oficial para frente. Quem Ah, sabe, filha brigadeira aí, mas não deu, não, não deu certo, não. Ele tentou muito, mas não deu. aham. E aí, saí, né? Muito tempo rodei ainda pelo Nordeste, sabe? Dei aulas e tudo. Dei aulas em Recife, dei aulas em Natal e foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos a gente foi para a Alemanha. E depois de um tempo, você não sabe como é que eu consegui a audição. Ah, Tinha Meu marido conseguiu entrar numa companhia em Bremerhaven, é no norte da Alemanha. ah. E na época, o diretor era um amigo queridíssimo do Teatro Municipal do Rio, Quem? Ricardo Fernando. Eu conheci. Conheceu, né? E tava Ricardo e Carla lá dançando. Eles olharam para minha cara: o que que você tá fazendo aqui? Eu disse: né? Tô tentando, a mesma coisa que vocês.
Aí eles assim, ai, por que que você não chegou uma semana antes? Agora a gente já fechou tudo, só tá precisando de homem. E era Don Quixote. Tá, rolou. Até eu fiz uma vez lá, uma menina machucou, eu entrei assim, mas eu audicionando. Meu marido lá ficava de base e eu subindo, descendo a Alemanha com aquele ticket que a gente viajava. Aí eu pegava duas companhias, uma de tarde, outra de manhã para fazer aula. É assim, batia na porta, por favor, eu posso fazer. Só aprendi isso em alemão. Tá? No início era só isso que eu sabia em alemão. Por favor, posso falar com o diretor de balé? Quando falava que ele não estava, eu saía correndo. Aham. Aí eu sempre voltava para não perder a técnica, fazia aula com eles na companhia, o que não é, assim, é coisinha de brasileiro, né? Não pode, né? Lá tem Sim. seguro, tem muita coisa. E aí, mas eles deram uma força, né? E eu comecei a fazer aula lá com a companhia. Saía, fazia audição, voltava. Quando teve um dia que o diretor geral do teatro entrou. Aí eu assim, não sou, não posso fazer pirlim-pim-pim, né? Uhum. Minha aula, quando terminou a aula, eu peguei minha bolsinha saindo da sala de aula, o diretor, ei, você! Aí eu morrendo de medo, né? Voltei, aí ele assim, quem é você? Ai, sou namorado, você quer enrolando, né? Não, mas eu queria saber, faz aula assim de balé clássico? Eu disse, não. Você só dança nas pontas? Eu disse, não, eu faço contemporâneo, jazz aqui. Você faz sapateado? Faço. Mentira, não sabia, né? Ah, Não sabia. Aí ele chega pra mim e diz assim, você sabe cantar? Aí eu, sei! Eu não sou tão preparada assim. Agora a formação, todo mundo canta, né? Faz é. musicais, não sei o quê. Aham, Mas eu aham. vinha do Rio e ninguém fazia musical. Eu fiz ópera Não, assim, isso é de agora. graça, não é? É, é. E quando eu cheguei lá, cara, claro que tem ensaio, entendeu? Tem ensaios e você vai conseguir cantar. Não, é porque eu estava precisando para o West Side Story, de uma bailarina, assim, com seu temperamento, e aí a sua aparência, porque eu só tenho Jets, eu não tenho Sharks, né? Os porto-riquenhos. Eu não tenho ninguém com essa aparência. Você pode fazer? Lógico! E foi aí que a gente começou. Ô, A, Rosa, essa dose de ousadia, ela é muito necessária ao artista porque as oportunidades são muito raras, né? Você me lembrou a história, talvez você conheça, não sei. Existe um filme do Woody Allen chamado A Era do Rádio. Você conhece esse filme? Conheço, E conheço. você conhece a história da Denise Dumont que está no filme? Você conhece essa Sim, história? É, sei. mesma coisa, né? E perguntou para ela, você sabe cantar? Ela falou, sei, e ela não, Sei. nunca tinha cantado na vida. Tá ela lá no filme fazendo a Carmen Miranda, olha isso. Tá vendo? Tá vendo? E é assim, quando eu cheguei na Alemanha, muita gente falava assim: ah, por que que você vai para essa companhia? Essa companhia assim, é pequenininha. Tem muitas companhias na Alemanha que são 12 bailarinos do corpo de baile, Gente, mas no entendeu? Brasil você não tem companhia, melhor estar numa companhia pequena do que em nenhuma, né? Mas você sabe que a gente ouve, né? Assim, ah, não, eu vou para dançar no Bayreuth, eu vou para dançar na Ópera de Berlim ou Stuttgart. Cara, são muitas companhias. E se você soubesse os palcos, o palco sobe, desce, roda, os figurinos, uma sala para maquiagem, aí tem um professor para dar aula para você. Se você vai fazer alguma coisa que você não sabe, tem um professor, sempre vem alguém dar essa informação para você. E assim, você dança tudo. De manhã você está dançando um balé para criança, como a gente dançava a fábrica de brinquedos, uma coisa assim para criança. Aí depois à noite você está dançando um Lenosses, sabe? Ou aí no outro dia você faz uma ópera, um Turandot, né? Aí no outro dia você faz um musical. Black É, Rider, ou Jesus Cristo Superstar. Então, é de uma a, riqueza. a infraestrutura é diferente, muito Outra, diferente. Você outra. colocou no seu currículo que você é estatutária do governo alemão. Você chegou o quê, a se aposentar por lá? É isso? Não. Não
pelo tempo que eu voltei antes, você sabe que eu voltei antes. Nossa, foi difícil, viu? Porque a Alemanha Hum, foi meio que uma mãe para mim. aham. Depois de ter dançado tudo que eu dancei, ainda entrar pelo dança-teatro também, que é uma coisa que. Agora eu vejo todo mundo aqui sabe quem foi Pina Bausch, mas quando eu saí, nem todo mundo sabia quem era Pina Bausch, né? E Aham. aí e lá tem muitas Pina Bausch, né? Olha Claro que isso. ela foi a mãe de tudo, mas eu trabalhei com muita gente. Até eu trabalhei lá com um brasileiro que ele, quando ele fez a seleção, era para dança-teatro. O Ismael Ivo. Ele foi meu diretor. Que faleceu agora há pouco tempo. É, É, eu fiz um trabalho com ele, com a Marseille, sim, fiz aqui. É. eles fizeram um trabalho só os dois. Porque eu fui funcionária do Teatro de Weimar, que ele era o diretor, né? Uhum. E aí ele chamou diretores assim para dirigirem a gente, né? Mas Aham. eu com ele eu fiquei só um ano. Depois eu fui para Leipzig, que eu amei, que era assim, era um Schauspielhaus, que era uma casa de teatro. Então eu fiz dança dentro da casa de teatro e virava e mexia, eu dava um pulinho na ópera de Leipzig para fazer aula. E Ah, eu adorava, porque no meu horário que eu podia ir lá, era aula masculina. E eu adorava pular. é. É. Muito bom. E quem estava nessa época, eu não sei se não sei se é do seu tempo, Wanderson. O Cássio Oliveira. Não, não. Eu tô assim, tá comigo a minha história também. Eu sou de Minas Gerais, do interior. Então, quando eu cheguei ao Rio, Ah, também muita gente só conhecia de nome, né? enfim. É porque o Cássio era assim, era um negão, parecia um super-homem, ele Ah, pulava não, não conhecia. lindo, lindo, um Zeus. Primeiro ele foi para o Bejar e depois ele foi para Leipzig, né? E aí era essa época que estava lá, então ele me puxava lá para dentro, eu fazia aula. Muito Aham. legal, muito legal. E assim, tem isso também. Quando você tá lá naquele meio, muita gente chega lá para fazer audição. E os brasileiros sempre abrem as portas, cara. É muito, muito bonito isso. Não tem aquela rixazinha, não. Todo mundo Hum, se abre a casa, dorme aqui, faz audição. Agora, muitas vezes a gente são brasileiros e brasileiras. A gente às vezes liga para marcar audição e a pessoa, eu dormi demais, perdi a audição. Aí, né, a gente não pode fazer milagre, né? é. Mas aí eu queria te falar, eu saí de lá, assim, e com a família pronta. Eu tive dois filhos lá, né? A Hum, Alemanha é realmente uma mãe, porque me deu os meus dois filhos. aham. E com tudo, né? Plano de saúde, tudo. Só que minha mãe ficou aqui sozinha, meu pai faleceu e minha mãe ficou sozinha. Passou um tempo assim, ela estava dando, assim, parecia que era mal de Alzheimer, sabe? Você é filha única. Sou filha única. Aí tive que voltar, né? Aham. Aham. Voltei assim, né? Louca. Eu disse assim, mas aí, meu Deus, será que eu vou poder voltar e ainda trabalhar com dança? Porque eu vinha nas férias e via, né? Por exemplo, eu vi uma vez que vi aquele. Tinha o Teatro Municipal estava com Jean-Yves Lomot. Ah, Eu vi uma apresentação maravilhosa no UERJ, que estava assim, parecia que eram três companhias. Era a companhia jovem, a companhia contemporânea é. e, e depois botou assim o povo dançando. Era dançando Dalal, dançando Rodriguinho e dançando Débora Couto. Débora Coker. Era E um, eu, ba- era minha um, ídola, minha ah, ídola. Primeira bailarina que eu vi, Cristina Martinelli, foi a primeira vez que eu fui ao isso. Teatro Municipal, ela dançando, fazendo um développé assim, ela olhando para baixo, aí saía mancando, né? Escândalo. Fiquei super feliz. Mas É. eu vi que não vingou, né? Então, não, eu era do bairro. Depois.
Eu era do Balé da cidade de Niterói, e eu era jovem, queria muito dançar, e a companhia não dançava muito, e o Teatro Municipal ali do lado, produzindo muito. Eu tinha assistido o Lago dos Cisnes, eu tinha gostado, e achei uma companhia de um nível internacional. Falei, opa! E aí depois viu o balé desse que você viu, onde tinha o Pederneiras, a Débora Coker, e a outra você disse que é a dona da Lau, eu não me lembro, mas eram 3 coreógrafos. Eu acho que o título era esse. Hã? Era curió, era um passarinho. Era um passarinho. Colibri, não sei, era uma coreografia assim. Cardinal! Cardinal. Eu sabia que era um passarinho. Isso, Cardinal. Aí, quando eu vi, eu falei, peraí, eu vou tentar entrar para essa companhia. Aí eu fiz prova, passei e entrei no final da gestão do Jean-Yves. Aí, o que eu dancei mesmo foi A Bela Adormecida, uma produção fantástica. O Jean-Yves era uma pessoa que queria a qualidade da dança, ponto, independente de relações afetivas. Eu me lembro muito bem, vou falar isso aqui porque aconteceu, quem estava lá viu. No Adágio da Rosa, um dos príncipes tirou a Ana Botafogo do lugar, e esse rapaz tinha uma relação afetiva com o Jean-Yves. Ele não dançou mais. Então, assim, ou era dança ou era dança. Mas a relação continuou. Então, assim, esse tipo de comprometimento aqui no Brasil você não vê. É por isso que tanta coisa errada acontece debaixo dos nossos olhos, diante dos nossos olhos, e a gente é obrigado a assistir, né? Mas aí o que acontece? Cai a qualidade, né? Enfim. Eu soube uma coisa também do contrato que saiu agora também, que eu fiquei petrificada, mas eu acho melhor a gente nem falar isso aqui, né? Mas olha só, acabei voltando e já estava com 40 anos. Quando eu voltei, já não dava mais. Lá eu dava o que dava, dançava nas pontas, fazia tudo, 40 anos que eu voltei. Então, dançava, fazia musical, fazia tudo. E até, assim, 15 dias antes de vir embora, Rosa, você tem certeza que você vai embora para o Brasil? E aí, quando eu cheguei aqui, meu marido disse assim, olha, eu não quero mais, eu já estava insistindo muito, você já foi feliz, você já dançou aqui, a gente... Então, como não dava mais para morar no Rio, porque minha mãe já estava doente, e eu estava com filhos, assim, pequenos. Então, assim, é muita loucura, né? Rio a gente está acostumado a levar filho na escola com bicicleta, né? É uma metrópole, Então eu fiquei com medo, e aí, como meu marido, a família dele é toda de Natal, e me receberam muito bem, eu nunca tive irmão, eu ganhei logo 7 de uma vez, mais as cunhadas e os cunhados. Então eu vim. Mas ele abriu um restaurante, que ele é um senhor cozinheiro, graças a Deus. Porque aí eu comecei a comer também, né? Porque eu só comia maçã, salada. Não, a gente só come depois que a gente para de dançar, Aí eu comecei a comer e comer as delícias dele. A Aninha veio aqui dançar com o Joseni e ela comeu um prato desse tamanho de risoto de camarão que Domingos fez para ela. E Ana, a Botafogo? Gente, assim, são pérolas que a gente tem na vida, que a gente carrega a vida toda. Como agir, né? Humildade, trabalho, né? São pessoas assim que a gente leva dentro do coração. E, por exemplo, minha filha é Beatriz, faz Beatriz Almeida, porque é o brilho da minha vida. Eu fui ratinho de Beatriz. Beatriz me deu uma entrevista aqui, você assistiu? Eu mandei a entrevista para você. Assisti. Então você vê que coisa. Ela também queria testar o funcionamento ali da live. Wanderson, podemos fazer um teste? Vamos fazer o nosso ensaio. No que abriu, ela falou assim, eu já estou aqui, já podemos? Falei, vamos.
Uma delícia de entrevista. Ela é uma delícia de pessoa, né? E assim, quando eu voltei, aí fiquei um tempo trabalhando com ele no restaurante, de guest, né? Eu recebia as pessoas e falava de vinho, não sei o que, muita coisa que a gente aprendeu lá, né? Também na Sim, Alemanha. sim. E só que a gente queria um restaurante contemporâneo em Natal. Assim, uma vez você vai, né? Dia dos Namorados, aniversário, mas foi uma coisa que a gente tentou manter e não foi. Ah, E aí e eu já estava me coçando para dança, né? Eu queria, meu negócio é dança. Aí é, foi legal porque ele desenvolveu outra área. Assim, ele gosta de aplicativos, né? Ele gosta dessas coisas. E o meu negócio é dança. Aí uma coisa que eu reparei, eu não sei se no Rio ainda é assim, hum. mas quando você fazia aula na Dona Tânia, você não podia ir para a Dona Eugênia. Aí, se você não vai para a Dona Eugênia, aí você tem que escondido fazer aula, né? Eu não sei se ainda é assim, eu acho que já deve ter mudado. Mas aqui, Assim, existe aqui, o que é que eu percebo, né? né? Existe uma questão de preferência. Eu gosto muito desse professor, então eu prefiro ficar aqui. Não que eu não veja qualidades no outro, eu vejo, mas eu prefiro isso. Aham. Eu vejo isso, mas também existe esta questão que hoje é um pouco mais velada, mas infelizmente Uhum. existe. Isso é uma besteira, porque isso acaba resvalando numa desunião muito grande. Então você vê que os bailarinos são muito desunidos, a classe, na busca pelos seus direitos, é uma classe enfraquecida por conta da desunião. Aqui no Rio de Janeiro, Rosa, sabe quando que os bailarinos se unem? Quando eles ficam sem salário. Aí é um tal de buscar ajuda, aí eles vão para a porta de teatro e passam abaixo-assinado, um monte de coisa. Aí depois que normaliza a questão financeira, sabe? Não, eu fico encastelado, é aqui que eu Pior quero que nem ficar. normaliza, né? Porque você Não. ganha. Assim, você não ganha o suficiente para morar no Rio de Janeiro. Você tem que dividir um apartamento com vários bailarinos, né? É fogo, viu? Mas aí, quando eu vi isso no Nordeste também, que é difícil, é longe de tudo, né? A gente não tem muita informação. Quando vem um professor aqui, a gente deve sugar, deveria ser, né? Uhum. E aí eu comecei a ficar preocupada, que eu comecei a fazer trabalho no lugar, aí eu ouvi assim, eu não troco o meu diploma de pós-graduação por esse, assim, que essa menina que veio de fora, menina, hein? Essa menina que veio de fora quer trocar tudo. Eu não quero trocar, eu quero só crescer. Bem, não quero problemizar. Eu sei Sim, que eu via que assim, no final do ano tinha uma escola e que a escola daqui não ia ver a escola daqui. Ninguém trocava informação. Gente, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Vamos fazer um festival de dança? uhum. Aí fui, botei na Lei Rouanet, junto com a minha cunhada, minha sobrinha, meu marido. Ele gostou disso, porque gosta muito dessas coisas de aplicativo, né? Aham. Então, vamos fazer um festival de dança. E dança, né? A gente só conseguiu. Lei Rouanet não é porque é Lei Rouanet que ganha dinheiro fácil. Você tem que ir atrás do dinheiro, né? Você É, tem que dos captar. patrocinadores, é. E bailarina para captar, por mais que eu seja muito graciosa, mas eu não sei pedir dinheiro, entendeu? E falar do retorno e não sei o quê. Eu vim e não sabia de nada, né? Aí você tem que contratar pessoas que. Eu sei que eu só consegui metade do dinheiro. Ah, E aí já botei a plaquinha para vender o carro, né? Você já fica desesperado, né? ah, Nós fizemos um festival. E eu fiz o quê? Tem workshop, peguei gente daí do Rio, peguei gente, trouxe professores assim que pudessem de clássico, de contemporâneo, de dança-teatro, e fiz também umas oficinas num lugar separado, que era de graça, aberto, cada hora chegava um hip hop, e o outro chegava e dava aula de dança no ventre. Eu sei que a gente conseguiu usar o teatro 3 dias, foi assim um escândalo. Primeiro ano, 300 e tantos bailarinos. No final, a gente pagou os professores, pagou todo mundo, a gente não recebeu nada.
E meu marido disse assim, chega, né? Gostou de brincar de balé? Não fazemos mais. Gente, graças a Deus, aí é coisa política, né? Hum. Veio um prefeito novo e disse assim, eu queria saber quem fez aquele festival, aquele movimento que tava, que o teatro tinha gente entrando, saindo, Oh, e fez aquilo. Aí mandou chamar a gente. Aí a gente começou a fazer pela prefeitura. já E com foram patrocínio da prefeitura. 4 anos aí eles conseguem Caixa Econômica, conseguem uma Sim, sorveteria, eles conseguem, né? é, E é. graças a Deus a gente fez 4 anos. Pandemia, já estava tudo pronto, estava tudo. E aí a gente não pôde voltar porque pandemia, o teatro já estava variado, choveu muito, quebrou o teatro, caiu o teto, não sei o quê, e até Ah, hoje a que gente não tem. pena. Mas aí a gente começou a se envolver com outros festivais, entendeu? Porque eles acabaram desenvolvendo a dança digital, que é para você inscrição de festivais, e na dança digital você consegue fazer ficha de jurados, você consegue rapidinho pegar, que é uma coisa que eu achava que não tinha importância, mas todo mundo gosta de notas, né? Ah, sim. Eu, como bailarina, eu queria era dançar, mas todo mundo gosta de nota, primeiro lugar, quem é premiado, quem não é, com a escola, né? É. Tudo bem, a gente faz. E isso tudo entrou na plataforma e a gente agora está trabalhando com isso. Festivais, eu faço júri, faço, mas eu gosto mais é de ver todo mundo trocando informação, O sabe? festival deveria ter essa função, não de ficar dando notas, mas de contribuir para a educação artística desses estudantes, né? Pois trazer pessoas diferentes, trazer outras informações. Porque não é falar do professor que está com a criança, mas aí você ouvindo com outra voz, outra palavra, né? Outro nome. Que passo é esse? Lenda, que é isso? Né? Envelope. Então, muita coisa você ouve de outro jeito e, de repente, chega uma informação de um jeito que você capta Uhum, melhor, né? Então, isso. é por isso que eu acho festival demais. É, Agora, Wanderson, você não acha que tem uma diferença muito grande de escolas para a companhia? tem, tem. E aí o meu grande sonho é fazer essa passagem. Então, eu tenho amigas, assim, que eu estou implorando. E, assim, estou conseguindo. Por exemplo, a Dani Bittencourt dá uma residência, ou a Vanoni também dá uma residência, dá um tempo para as pessoas entenderem o que é trabalhar numa companhia. Entendeu? Porque Uhum, todo mundo sai da escola querendo só ser primeira bailarina. Gente, o corpo de baile é tão importante quanto. sim, sim. Uma primeira bailarina sem o arcabouço, sem o palco, né, atrás, dando força para você dançar, não é nada, não vai para É. canto nenhum. Nós tivemos uma professora aqui da Mariana Neva, e já falecida, infelizmente, e que uma vez o Bolshoi veio aqui e ficou dançando a semana inteira o Lago dos Cisnes, né? E Uhum. ela disse assim, eu estou aqui para ver o corpo de baile. Eu não quero ver os primeiros bailarinos, porque os primeiros bailarinos, claro, com todo respeito, imagina, né? Mas É. eles têm aquele preparo, eles têm o brilho próprio, mas um primeiro bailarino, sem, como você falou, né? O que está no entorno, no arcabouço, o espetáculo não acontece, né? Não acontece. E a gente fica sempre naquela assim, fica meio até infantil, porque falta maturidade do corpo de baile para levar a pobre da primeira bailarina e do primeiro bailarino, né? É o que É, eu acho. Não sei. Assim, é minha opinião. Como eu disse para você lá no início do papo, não tem receita de bolo. Eu acho que só trabalho, né? Muito suor e trabalho. muito suor e trabalho, mas eu acho também, ô Rosa, que caberia não, cabe aos diretores essa educação que vai além de um Demetrie muito bem feito, de um Grand GT muito bem feito, assustadoramente alto e com uma boa finalização. É muito mais que isso.
Então, o que acontece? Você tem, toda a academia tem uma menina que se destaca, uma, duas, mas geralmente uma que se destaca, que está sempre ali fazendo o primeiro papel, e aí tem a primeira bailarina dessa companhia, a primeira bailarina dessa aqui. Aí, quando as duas se encontram numa companhia profissional, na cabeça de cada uma, elas deveriam estar fazendo o primeiro papel, mas não é assim. Aí elas vão para o corpo de baile, juntas, elas têm que se suportar, não é? Mas fica uma coisa, uma tensão que não é bom para a companhia. E assim, não é bom nem para as professoras, sabe? Porque eu vejo todo mundo assim, tá ensaiando aquela menina sempre para ela ser a primeira bailarina. Aí vem o pai e fala assim, mas ela agora vai fazer medicina, não é? Então É, eu vejo que as professoras ficam enlouquecidas por perder a primeira bailarina da escola, né? Eu acho que realmente tem muita coisa a se ver. E assim, o meu grande sonho era dançar. Então, de repente, quando eu cheguei num lugar apropriado, eu não queria saber se eu era. Eu fiz muito primeiro papel, graças a Deus, eu tive a oportunidade. Mas eu também fiz corpo de baile pra caramba, entendeu? Tinha um balé, eu dancei Cinderela, que era muito engraçado. O primeiro cast era uma menina, na época, eu já estava com uns 35 anos já, né? Madura. Aí o primeiro cast era uma menina de 22 anos, loura, olhos azuis, alemã, linda. E o segundo cast era eu, trinta e aham. cinco anos. E eu lembro nessa vez, a minha mãe foi assistir, sabe? E aí eu entrando no baile, eu entrava assim, com um pezinho assim, e a luz era bem baixa, sabe? Era quase penumbra. Aí a minha mãe, assim, depois, né? Gente, é muito, parece fantástico, parece Globo. O vestido entrou sozinho e depois estava você lá, porque ela não me viu, então. Aham. Ela não me viu, ela só viu o vestido branco entrando, né? Aí Aham. quando abre a luz, estava eu lá. Ela ficou. Olha, tem momentos, é muito legal, toda essa vivência, todas essas lembranças que eu tenho e todas as pessoas que passaram pela vida. Cara, eu agradeço a Deus. Cada bailarino que passou na minha frente, viu? Cada É, diretor, cada professor, sabe? ô, Rosa, Professores né, falando que eu tinha braço, eu não tinha as mãos que não passavam energia. O outro falando assim, você é maravilhosa. A gente não entende. é, Não entende. olha só, você também tem uma vida acadêmica, você é bacharel em relações públicas, administra. Eu gostei, achei muito interessante você ser bacharel em administração com ênfase em recursos humanos. Isso lhe ajuda, essa formação acadêmica, de alguma maneira, lhe ajuda na dança, na sala de aula, na construção dos festivais? Como? Você sabe que a primeira em relações públicas eu tinha que dar um diploma para o meu pai, porque ele não admitia a filha dele só. Porque na época não existia faculdade de dança. Uhum. Com certeza, se tivesse faculdade de dança, eu faria, mas não tinha. Aí eu dei e fui dançar. Eu dei o diploma e fui dançar. Quando eu voltei, eu me senti um pouco fora da realidade brasileira, tá? Hum, Então eu achava tudo lá era lindo, mas cara, eu tinha que chegar aqui e eu tinha que entender as pessoas. Era isso que eu não entendia. Porque depois de anos ainda tinha aquele tipo de relacionamento, aquele, sabe, muito difícil. Por exemplo, ai, você ri para todo mundo. Wanderson, eu tenho que rir para todo mundo para passar um pouco de alegria. Porque as pessoas estão muito cheias de medos, sabe? Muito cheias de. assim, Ninguém se abre, ninguém abre o coração. É sempre tem uma pulga atrás da orelha e vão tirar o meu papel e vão tirar o meu lugar. Menino, que é isso, né? Então, ajuda imensamente. Ao mesmo tempo que bate com a minha personalidade. Às vezes eu tenho que ser muito correta e eu ainda tenho aquela coisinha assim de meio de mãe, sabe? Quero botar debaixo da asa. sei. Então, muita gente.
que diz que eu protejo demais. Não é que eu proteja, eu dou a possibilidade que a pessoa precisa. Se eu Uhum. puder, eu faço, Sim. entendeu? Liga para um, liga para outro. Não peço muito para É mim. E porque nem para também, meus filhos. né, Porque meus filhos não quiseram saber de dança, sabia? não, né? De jeito nenhum. Minha filha fez, que eu acho que foi até um supletivo de balé, mas aí um dia que ela entrou de férias, voltou, ela engordou um pouquinho nas férias, a professora nunca dei aula para ela. Aí a professora chegou e falou assim: olha, você tem que perder 2 quilos para ficar igual como você estava em dezembro do ano passado, não sei o quê. Ela olhou para minha cara e disse: nunca mais. Ninguém vai me ver em sala de aula fazendo balé. Ela é uma gastróloga. Cozinha muito bem, Puxou o graças pai, a né? meu pai. Ah, Ela trabalha em Coimbra, num restaurante bem legal. olha. E o menino é da tecnologia, puxou mesmo pro lado do pai. Ah, Então, ninguém quis saber dessas artes, não. Por isso que eles ficam falando assim, ai, você é muito protetora. Não é protetora. Quando vejo uma chance e do jeito que eu corri, eu consegui fazer uma vida, eu acho que quem puder ajudar, ajuda. então, eu acho que assim, a nossa história de vida, a nossa história artística, ela é muito responsável pelo tipo de legado que a gente acaba deixando, né? É, Você encontrou muitos nãos ao longo da sua vida. E uma maneira que você tem, penso eu, isso eu usando a minha psicologia de botequim. Você tenta amenizar isso não com você mais, mas com os outros, né? Todos os possíveis sims você dá, né? como Porque faz, para como ajudar. faz. É, Assim, eu não tenho muito poder. Não tenho poder, né, Wanda? Você sabe que é difícil, ainda mais eu estando aqui no Nordeste para conseguir alguma coisa. Mas o que eu puder falar, eu falo. sim, sim. Olha, a existência do Personas da Dança, a ideia surgiu, veja só, dentro de um vestiário de uma academia, de um aluno meu, disse assim, professor, ele estava machucado, na Uhum. fisioterapia, eu conheci um bailarino da companhia de Niterói. Eu falei, fulano de tal. Eu falei, tá, eu não conheço. Aí eu disse para ele, professor, que eu era seu aluno, ele não lhe conhecia. Falei, mas ele foi bailarino do Balé de Niterói. Aí esse meu aluno me disse que o bailarino disse assim, então ele é das antigas. Eu falei, Eita! peraí, porque houve uma época que eu fui um bailarino de uma certa evidência, porque eu saí de Niterói com uma companhia pública, fui para o Rio, uma companhia pública, então eu sempre fui do corpo de baile, mas eu estava ali, em jornal, em televisão, estava sempre aparecendo. E ninguém lembra. A questão, Rosa, não é não se lembrar do Wanderson, é não se lembrar de alguém que ajudou a construir a história da dança aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, Exato. peraí, isso não acontece só comigo. Também chegou aos meus ouvidos que muitas alunas da escola de dança conheciam as primeiras bailarinas da época delas, não se falava mais nem em nomes muito tarimbados que nós respeitamos, não vou citar, mas Aham. esses nomes que nós conhecemos muito e respeitamos e que já foram citados aqui na entrevista, não eram É. conhecidos de alunas ali da Maria Helena. Falei, está Gente, errado, e deixa eu fazer a minha parte aqui, que é o canal, que é o tipo de legado que eu pretendo deixar, que é de memória, saber assim, existe o fulano, sim, mas existe o cicrano também, né? É muito e como é que importante. pode? As meninas ali dentro do teatro não Não conhecer. conhecem, não conhecem, não conhecem, não Eu, conhecem. tô, eu ia para a escola de dança quando eu era perto da Cecília Meirelles, mas agora é dentro do teatro e elas não conhecem, gente. Então, e assim, internet, né? Não, não conhecem. Mas é a A questão gente do imediatismo, é a questão da educação que a diretora da academia não dá. Entende? é, Essa questão de, não, você tem que chegar e você tem que ser um destaque, não importa quem está na direção, não importa a coreografia que eu quero que você dance, quando ela foi feita, por quem ela foi dançada. Então a gente tem, eu já falei isso aqui no canal, entrevistei um bailarino do Balé de Niterói, Valdenir uhum, Corrêa, eu disse para ele que a gente tem aqui uma questão muito séria de pedagogia de dança.
Não sei, primeiro que tem muitos professores que não são capazes de dar aula e são professores. Não se ensina história da dança, não se comenta sobre bailarinos que vieram antes e por conta disso nós podemos trabalhar. Tem essa deficiência, né, Rosa? As pessoas não têm muita história também. É muito estranho o que acontece aqui no Brasil, né? E você melhor do que eu sabe disso, porque você viveu lá fora, né? Pois é, pois Então, é. E aí, lá, você vai atrás dos espetáculos, querendo ver o diretor, querendo saber do métric da aula, né? E aqui eu vejo que não tem muito interesse, não. é, Tem os coreógrafos famosos, né? E todo mundo quer dançar, né? Tem isso, mas tem que conhecer um pouquinho mais como chegou até isso. Eu acho que tem muitos livros já que você pode ir atrás, né? acessar. Mas as pessoas não vão. É uma Ô, pena. Rosa, me diga uma coisa aqui para a gente encerrar, a gente está no fim. Vixe, Passa rápido, e é o Instagram que tem nos dá. fala, né? O que você poderia dizer para aquele jovem, aquela jovem que deseja ser profissional? Que conselhos você daria? Primeiramente, tem que saber se é realmente isso que você quer, porque é, é isso que eu estava falando para você, que não sabe. Você está lá na escola, então você não sabe o que é realmente essa profissão, né? E a gente tem pouquíssimas companhias aqui no Brasil, e eu vejo, assim, às vezes eu vi companhias comportamentos de bailarino dentro de uma companhia que não seriam os exigidos, né? É o que você estava falando, né? Como é que você vai se reunir só para pedir salário e o que está faltando mesmo, às vezes, é a base, o trabalho mesmo, né? É, Então, o que eu aconselho? Primeiro tem que saber se é isso mesmo que você quer. Não é vislumbre, porque todo mundo só vê os primeiros bailarinos, né? Então todo mundo quer o primeiro papel, mas uhum, existe corpo de baile, você pode dançar isso tudo. Você pode dançar ópera, você pode dançar balé. Tem muita coisa, tem musicais, cada um, mas não é fácil, gente. É difícil. Então tem que ver o seu propósito, se você está realmente querendo isso, né? sim. Muito ó. Só isso que eu falo. E procurem muita informação. Eu sei que. E não é para brigar, não. Escola russa, escola francesa, escola, não sei, escola. Não sei. Não precisa brigar, Não gente. precisa, não precisa. Não precisa brigar, é só absorver, É, né? exatamente. Querida, muito obrigado, prazer te conhecer. A dança agradece muito, Rosa, a sua existência. Olha o que você já fez pela dança, continua fazendo e fará ainda. Então eu agradeço muito por tudo que você já fez. Obrigado por estar aqui no Personas da Dança. Seja muito bem-vinda. Tá bem? Muito sucesso para você. Eu agradeço de coração, doida para te ver. Quando chegar no Rio, eu vou ir atrás de você. E É. agradeço a todo mundo que Olha passou, eu passará denunciando por a aqui. minha idade. Me liga, olha. Um beijo enorme para você e para todo mundo. Tchau, querida.